Boa tarde, bem-vindos aqui ao canal para mais uma live. Eu dou as boas-vindas a todos que já me escreveram mensagens, que eu não consegui responder a todos pessoalmente, mas espero ir podendo acompanhando aqui os comentários. O tema vai ser, como está no título, a ditadura da verdade, entre aspas, e nós teremos muitas coisas a conversar sobre isso, e eu não estarei sozinho neste programa. Antes de começar, eu gostaria de fazer aqui os apelos de sempre, que aqueles que ainda não são inscritos no canal, se inscrevam no canal, ativem o sininho para receber as notificações e, se gostarem, deem like no vídeo, indiquem esse vídeo para outros, para amigos, para conhecidos, para familiares, para que assim o canal possa ir se expandindo. Como eu disse, eu não estou sozinho, estou aqui com um grande amigo meu, que é o Paulo Antônio Papini, em cujo canal já fiz tive a alegria de fazer alguns programas, e hoje eu o trouxe aqui, até aqui, para nós conversarmos sobre vários assuntos. Mas antes do mais, eu gostaria que o Paulo se apresentasse aqui para as pessoas do canal, para aqueles que ainda não o conheçam. Boa tarde, meus amigos, tudo bem? Meu nome é Paulo Antônio Papini, eu sou advogado. Existe advogado de direita, por incrível que pareça, existem advogados conservadores. É uma raça em extinção, tá? Mas eu sou um dos tiranossauros que sobra no planeta ainda. Acabei de fazer mestrado agora, estou no meio de doutorado, tenho pós-graduação, advogo na área empresarial, tá? E como eu já falei algumas vezes com o senhor Sepúlveda, quando eu montei meu canal Processo e Revista, não era para falar de política, era para falar de processo civil. E eu comecei a ver o país quase afundar por causa do PT em 2018, e eu achei que era importante também falar de política, tá? Então, basicamente, assim, minha história, sofro um pouquinho de perseguição acadêmica por ser assumidamente conservador, tá? E são raríssimos mesmo os advogados que têm esse viés conservador, ou pelo menos, eu diria que eu sou advogado conservador que saiu do armário, né? Para usar um termo que a esquerda gosta de usar, tá? Então, essa é a minha história. Advogo há 25 anos, sou amigo do seu Sepúlveda há 25 anos, tá? A gente trabalha vizinho de escritório na Sabará, né? Na Rua Sabará. Na Sabará. Exatamente. Eu vou aqui aproveitar para dar aqui um pouquinho dessa história que é interessante. O Paulo advogava... hoje ele tem seu escritório, etc., mas ele advogava naquela época no escritório de um grande amigo nosso, né? O Ricardo Leitão, e o escritório deles era vizinho ao escritório do Príncipe Dom Bertrand e da Promonarquia, num prédio da Rua Sabará. E com isso nós fomos estabelecendo contatos, e muito tempo depois, né, quando o país estava já convulsionado com as coisas do PT, nós voltámos a nos encontrar e voltámos a conversar, e temos mantido esse contato mais assíduo. Paulo, eu peço só que você repita o nome do seu canal, porque é o seguinte, o Paulo, ele tem feito uma coisa que eu sinceramente gosto muito que seja feita, que é o seguinte, promover todos os canais pequenos, grandes, médios, de todos os tamanhos, que são conservadores, para que se vão conhecendo e públicos diferentes vão assistindo e também se possam assistir várias opiniões. Então, eu gostaria que o Paulo anunciasse, desse aí com calma o nome do seu canal, para que aqueles que estão aqui possam acompanhá-lo também. O nome do meu canal, Processo em Revista, tá? Processo em Revista. Esse nome surgiu porque a ideia original do canal, eu ainda faço isso, era falar de direito processual civil. Então, facinho decorar. Processo em Revista. Tá legal? Então, nós estamos aqui assim para conversar sobre vários assuntos, mas o assunto principal, que é o assunto que dá o título a esta live, tem a ver com o PL 2630, não é? Que está sendo votado e ontem foi suspensa a votação no Senado, porque o próprio Davi Alcolumbre, que está fazendo uma grande propaganda a favor desse
desse projeto que já foi qualificado, entre outras pessoas, pelo procurador Ailton Benedito, como a lei da censura. Esse projeto estava havendo uma pressão do público muito grande, então o Davi Alcolumbre decidiu suspender a votação para ver se consegue que isso seja passado ao vivo, seja passado ao vivo, não seja passado ao vivo, assim, e talvez numa maneira assim mais subreptícia acabe passando sem que as pessoas prestem muita atenção. Mas ontem, pelos comentários que houve da votação, percebia-se que alguns senadores estavam voltando atrás com medo, porque muitos deles vão precisar se reeleger, né, ou querem se reeleger. Então, eu até coloquei no meu Twitter que, no fundo, é o Senado conspirando contra o soberano que eles proclamam na democracia, que é o povo, né? Então, Paulo, eu gostaria que você fizesse uma análise. Aliás, este título desta live tem a ver muito consigo, né? Porque você ontem, nós estávamos fazendo aquela live lá com a Alessandra e você, a Alessandra Barbieri, e você acabou pondo esse comentário que eu achei interessantíssimo, a ditadura da verdade, né? Então, se você pudesse comentar um pouco. Então, esse projeto, tomei cuidado de ler. Na verdade, assim, ele vai procurar limitar bastante o uso de redes sociais, tá? Ele vai procurar limitar bastante o uso de redes sociais. É interessante que, assim, é totalmente inconstitucional, mas dizer o que é constitucional, o que não é constitucional hoje virou uma piada, né? Porque constitucional é aquilo que o senhor Alexandre de Moraes diz que é constitucional. Mas, pela letra da Constituição, esse projeto é inconstitucional porque ele limita a liberdade de expressão. O que eu achei interessante é que os senadores e deputados que eventualmente começaram a pensar em voltar atrás nesse projeto, é assim, eu digo que isso é um instinto de autossobrevivência, né? Não é só que eles perderam votos. Acontece que senadores e deputados, mesmo aqueles de esquerda, mesmo os do Centrão, também se valeram da internet e das redes sociais para angariar votos em 2018. Será que eles estão preparados para uma internet limitada, monitorada? Será que isso não afetará a eles também? Claro. E essa é uma análise. E assim, é interessante, porque o Facebook, Google, Twitter, que sempre foram favoráveis a... Como é que se fala? A exclusão de conteúdos conservadores, liberais, etc. Acho que foi anteontem, inclusive, o Twitter mais uma vez censurou uma postagem do presidente Trump nos Estados Unidos, só que o Facebook já deu uma declaração sobre esse projeto, do quão temerário ele é para a liberdade de expressão. Porque esse projeto ele favorece muito quem? Grande mídia tradicional, né? Você vai ter que começar a colocar CPF para abrir conta, CPF para fazer postagem, qualquer coisa que você colocar que não necessariamente tem a fonte checada antes, você pode ser processado, quer dizer, uma loucura. Isso favorece mídia tradicional. Que pode, aqui entre nós, que poderá continuar a mentir à vontade, né? E poderá continuar tradicional. A mentir à vontade. Quer dizer, nós temos... Eu até acho que era uma coisa interessante se alguém tivesse a paciência de ir vasculhando sites da mídia tradicional, né, chamada mídia tradicional, para ver a quantidade de mentiras que eles lançam todos os dias, distorções, etc. Mas eles podem, né? Eles podem, porque... Ou então, por exemplo, o que eu acho gravíssimo, não é? Que é o senhor Rodrigo Maia, e depois reproduzido por toda a imprensa, o senhor Rodrigo Maia atacar o Weintraub porque trabalhou no banco e dando a entender que o Weintraub levou o Banco Votorantim à falência. Quando não houve falência... Ora, isso é gravíssimo. Toda a mídia publicou isso, aí não há problema. Mas você vê que há uma direção. E outra coisa, Paulo, vamos ser aqui bem explícitos. Na realidade, a grande força das mídias sociais é conservadora. E, portanto, isso tem não sei o que é que você estava dizendo, que é
um advogado de direita, e uma das coisas que eu gosto muito em você é a sua determinação e a sua franqueza das opiniões, e realmente nós vemos que há um direcionamento, né? Tudo é feito assim, numa teoria, mas na realidade há um direcionamento. Então, eu queria fazer esse comentário quando eu falo. Porque ontem vocês comentaram isso. Eu vou falar uma coisa. Hoje eu estou mais otimista entre ontem e hoje. Eu estou mais otimista. Por incrível que pareça, a demissão do Lacombe me fez ficar otimista. Eu vou explicar daqui a pouco por quê, tá? Mas eu estou mais otimista do que vocês estavam ontem na live. Eu quero falar assim, que você trouxe o conceito que eu acho interessante da direita permitida, né? A direita permitida, até o Rodrigo Constantino, que eu acho que ele caiu da cama nos últimos dias, e ele tem caído repetidamente da cama todos os dias, que ele está ficando cada vez mais lúcido. Ele até comentou eu acho que ele está caindo da cama para a direita, né? Então, para a direita. Ele até comentou que a direita permitida seria o PSDB, né? Eu sei que é o PSDB, que é uma esquerda, que é uma centro-esquerda. Olha, eu vou falar mais, Sepúlveda. Não é que a direita permitida é o PSDB. Ainda que alguém considere o PSDB como direita. A direita permitida pela esquerda é aquela que perde a eleição. Essa é a direita permitida. Eu estava conversando com o meu irmão aqui no escritório hoje. É assim, todo mundo sabe, o senhor sabe que eu penso de João Amoedo. Tá? Não Sim. Vou continuar fazendo propaganda, falando mal dele aqui no seu canal. Mas, supondo que João Amoedo tivesse ganhado a eleição, ele implementaria algumas medidas liberais, não tanto quanto o Paulo Guedes tem implementado, mas ele implementaria. Você tem alguma dúvida que ele estaria sofrendo um bombardeio igual ou pior ao de Bolsonaro? O mesmo com o Geraldo Alckmin? Eu acho que é chamado de fascista. Mas eu acho o seguinte, que seria pronto, a minha opinião é que seria um bombardeio diferente. Claro que seria. Diferente, teria margem para negociação de acordos, etc. Eu sei disso. É claro. Mas assim, eu lembro que o PSDB era chamado de fascista. Que toda semana o PT entrava com pedido de impeachment contra a FHC, né? Que o próprio PT ajuizou uma ADI, na época que a gente tinha um STF um pouco mais responsável do que hoje, o PT ajuizou uma ADI contra o Plano Real. Mas... Eles queriam o monopólio da pobreza para si, etc. Quer dizer, então, a direita permitida, a única direita permitida que existe, é aquela que perde a eleição. Claro. E daí, assim, a direita perde a eleição e a esquerda que ganha a eleição convida aquela direita que perde a eleição para um debate para posar de democrática. Claro. Basicamente é isso. O que eu queria falar, porque eu falei isso do Lacombe e me veio essa visão ontem. Eu até falei sobre isso na live de ontem. Eu cheguei à conclusão ontem que o pensamento progressista, que o pensamento esquerdista é como crack. É um vício numa droga, tá? Que para algumas pessoas faz com que ela perca o instinto mais básico de sobrevivência. Para as empresas, inclusive. Por que eu estou falando isso? A Bandeirantes, ela tem uma audiência média do programa do Lacombe, daquele programa do Lacombe, ela tinha uma audiência média no YouTube de 60 mil views. No dia que foi o Alan dos Santos e o Bruno, né? Sim. Não, Bruno. O Flávio Morgenstern. Flávio Morgenstern. No dia que foi o Alan dos Santos e o Flávio Morgenstern, a audiência pulou para quase 300 mil views. E a esquerda, a Bandeirantes demitiu o Lacombe por ter dado a maior audiência da história da Bandeirantes. Ou daquele programa, pelo menos. Eu não consegui imaginar eu demitir um advogado do meu escritório porque ele ganhou um processo. Eu não ia fazer isso. O que eu falo, assim, e esse foi o recorte que eu fiz ontem, assim, como as pessoas...
impregnados do pensamento progressista trabalham contra o próprio interesse, ontem fiz um recorte para fazer uma análise de mercado. Peguei falando, vamos esquecer o lado de preconceito, de perseguição a conservadores. Que empresa é essa que não quer lucrar? É assim, eles estão fechados numa bolha, achando que eles ainda mandam no mundo, sendo que existe um mercado conservador no Brasil. Um mercado conservador que é literalmente bilionário. Eu fico pensando, se o Alan dos Santos, com a estrutura que ele tem, que a garagem da casa dele, agora melhorou um pouquinho a estrutura, mas o escritório dele ainda está na casa dele, né, em Brasília. O escritório do Alan dos Santos, o estúdio está na casa dele. Se o Alan dos Santos, com a estrutura ridiculamente pequena que ele tem, atinge 1 milhão de pessoas, se o senhor atinge 18 mil, eu atingo 8 mil, Paulo Araújo atinge 40 mil, o que uma Bandeirantes não poderia fazer com a quantidade de recursos que ela tem? O que ela não poderia fazer com a quantidade de recursos que ela tem? Quer dizer, o pensamento progressista acaba fazendo com que a pessoa... Eles estão caminhando para o precipício, caminhando para o desfiladeiro, mas literalmente ninguém solta a mão de ninguém. É Bandeirantes com Globo, com Folha. Mas, Paulo, aí, para mim, isso que você está dizendo, eu até vou dar um exemplo daqui a pouco, mas isso, para você estar dizendo, é a prova para mim, coisa que eu sempre ouvi, que é o seguinte, as pessoas, na realidade, não é o mercado, são as ideias que movem as pessoas. Ainda quando as ideias levam a uma espécie de suicídio. Porque você vê o seguinte, você veja a Venezuela, que você conhece bem, quantos empresários não deram a mão aos Chaves por oportunismo, também são ideias, né? Oportunismo também é ideias, mas eles sabiam que aquilo ia dar naquele desastre e eles tiveram que fugir, outros perderam seus negócios, etc. Mas eles deram a mão. Agora, nós estamos assistindo isso na Argentina. Há uns dias atrás apareceu uma fotografia nos jornais do Fernandes reunido com empresários argentinos. Eles estão todos comprando a corda para se enforcarem. É uma espécie... Você diz o seguinte, você disse uma coisa que é interessante, é uma espécie de crack espiritual, digamos assim, que a pessoa é atraída pelo abismo. Ele é atraído pelo abismo. E você sabe que até existe uma expressão francesa que é o chamado do abismo, né? Sim. Eu não sei, é difícil explicar em português essa expressão, mas é uma expressão francesa que traduz um sentimento de você estar andando numa montanha, sei lá, um desfiladeiro, e te dá um ímpeto de se matar. Sim. Essa expressão em francês que é o chamado do abismo. Né? É impressionante isso aí. A pessoa... olha, eu vi uma vez uma cena assim, que era o seguinte, eram duas cadelas fila imensas, numa chácara, mas imensas, e fortíssimas e tal. E elas correndo atrás de um gato, e o gato, com aquela agilidade que eu acho muito interessante, mas o gato subiu numa árvore e pôs-se em cima de um galho. E ele estava tranquilo lá em cima, porque as cadelas jamais chegariam lá acima. Jamais. Portanto, ele estava tranquilo lá em cima. Aí o gato começa a olhar para baixo, e as cadelas ladravam cada vez com mais força, com mais ímpeto, com não sei quantos. Não é que a uma certa altura o gato se joga no meio delas e elas o pegam. Sim. Eu pensei, isso é um fenômeno. Isso é um fenômeno, digamos assim, não sei se pode chamar de psicológico, mas é um fenômeno que pode acontecer com um homem, de tanto o sujeito ficar ali diante do perigo, o sujeito joga no perigo. Então, é um pouco o que você está descrevendo. Quer dizer, eles têm uma super audiência, aniquila tudo. Por quê? Porque essa ideia não pode prosperar. Bom, isso vale para as pessoas de esquerda, vale para o ser humano em geral, né? Quanto mais cedo você entende isso na sua vida, melhor é para qualquer pessoa. O principal inimigo que você tem é você mesmo. Claro, isso é verdade. Né? Isso é verdade. Nós somos os nossos melhores amigos e os nossos piores inimigos. Inimigos, evidente. É isso né? mesmo.
E assim, às vezes é uma vontade de auto... Porque assim, eu fico pensando, por exemplo, Folha de São Paulo está definhando. Mas uma Folha de São Paulo ainda tem uma quantidade de recurso muito grande. O que eles estão esperando para montar o Facebook deles? Sim, sim. E assim, existe um mercado virgem e alguém vai descobrir esse mercado. Existe um mercado virgem para uma rede social que nem precisa ser conservadora. Basta essa rede social ser neutra. Uhum. Quem fizer isso vai atingir um mercado de centenas de bilhões de dólares. Tá? Então, assim, a pessoa está lutando contra o óbvio, está lutando contra algo. E assim, e não adianta. Vou nem falar em relação à família Saad da Bandeirantes apenas, mas em relação ao próprio Mark Zuckerberg. Tá? Tanto que tem analistas hoje que falam o seguinte: olha, a maior empresa do mundo de 2050 ainda não nasceu. Não será o Facebook, não será a Google. Né? Eu vejo que Facebook, o Facebook especificamente, ele caminha para virar um Orkut. Por exemplo, o Facebook começou em 2018 no Brasil com a política de limitar as mensagens de corrente de WhatsApp a 5 pessoas, no máximo. Foi exatamente por conta da eleição, para supostamente não interferir no resultado da eleição. O Telegram não faz isso. Acontece que eu já tenho alguns grupos de professores, dos quais eu faço parte, um grupo de professores de direito de direita, do qual eu faço parte. Esse grupo só está no Telegram, não está no Facebook. Já Sim. Tem gente hoje que está optando por não estar no Facebook. Claro, claro. Há não muito tempo, existia o MySpace, que era uma empresa infinitamente maior que o Facebook. Uhum. Existia o Orkut, que era do Google até, né? E hoje o Orkut não existe mais, o MySpace idem. Então, eu acho que assim... Eu aprendi uma coisa uma vez com um chefe meu, anterior até o Ricardo, e ele falava uma coisa que é muito sábia e vale para qualquer um, tá? Vale para qualquer um. E eu volto a fazer um recorte mercadológico, assim, porque tudo bem, por mais que a família Saad seja comunista, ele tem que se preocupar com os empregados que dependem dele para sobreviver, né? É assim, e esse chefe me disse uma vez, não adianta, Paulo, você brigar com o mercado porque você vai perder. Se o mercado quer o produto B, quer o produto A, e você só oferece o produto B, você não vai ter cliente, entendeu? Então, assim, o que eu vejo hoje é Globo, Bandeira, você vê, o próprio SBT está migrando de lado. Percebeu que, assim, será que o Ernesto Lacombe é um conservador genuíno? Eu não sei. Eu tenho minhas dúvidas. Se ele é um conservador genuíno, se foi alguém que olhou e falou, opa, peraí. Né? Eu não quero fazer esse juízo de valor dele. Mas o que você vê é o seguinte, é uma coisa que você nota muito, é que a própria mídia está empenhada na perseguição ao conservadorismo, inclusive nas redes sociais. Isso é claríssimo. Quer dizer, eles estão incentivando o projeto de lei que nós estamos falando aqui, eles estão incentivando a perseguição. Inclusive, você vê, há pouco foi preso o jornalista, o Oswaldo Eustáquio. Quer dizer, coisas que a gente está vendo que são assustadoras. Bom, mas Paulo, eu queria lhe fazer aqui uma pergunta a respeito também do PL, mas antes eu vou ler aqui assim, algumas contribuições do canal. A Lódia Pessoa mandou uma contribuição, mas não deixou nenhuma mensagem. Muito obrigado, Lódia, pela sua contribuição e pela sua ajuda aqui. O Sérgio Cardoso mandou uma contribuição e escreveu o seguinte: Sr. Sepúlveda, por favor, pergunte ao Dr. Papini, quando não há mais observância no cumprimento das doutrinas, quais pilares devem prevalecer, a justiça ou a lei? E o Executivo poderia impor-se? Aqui está uma pergunta para você. Eu já lhe passo, vou só aqui...
termino lá de ler. A Regina Lucena também mandou uma contribuição para o canal e diz: foi muito boa a demissão do Lacombe, porque a Bandeirantes acabou assumindo publicamente sua posição política, sem subterfúgios ou desculpas. Se alguém tinha dúvida da postura dessa emissora, agora não tem mais. Muito obrigado, Regina, pela sua contribuição, e também acho muito interessante, realmente não ficou dúvidas, mas também com as, como é que se chama, com a sociedade que ela tem com os chineses, realmente ia ser diferente que não fosse assim. Boa tarde boa tarde a Daniela, também que me escreveu aqui, e a tantos outros, há pessoas aqui de Toledo, que eu conheço muito bem, há pessoas de tantos lugares que estão aqui mandando mensagens. Aqui a Josemira diz: prender um jornalista é o cúmulo do arbítrio, isso vai ficar assim? Pronto, são perguntas aqui para você, Paulo, se você pudesse responder. É assim, vamos lá. Eu gostei de uma pergunta que o rapaz fez, agora não sei quem foi que fez. Olá, Alina, tudo bem? O que prevalece? A justiça ou a lei, né? Sim. É assim, essa é uma discussão, mas a lei, na verdade, é a representação daquilo que é justo, tá? A lei é a representação da justiça, quer dizer, o direito é uma representação da justiça e a lei é uma representação do direito. Mas essa é uma discussão mais longa, não é para cá essa discussão. E não, eu não sou positivista, mas falando assim, apesar de não ser positivista, a questão do direito americano é um pouco mal entendida. Quando a gente fala, você tem o direito americano que trabalha com os costumes, com a common law, né? É que assim, o processo legislativo americano em inglês é um pouco diferente do nosso. Só para fazer essa abordagem rápida aqui. Principalmente o processo legislativo em inglês, o que acontece? Começa a ter uma série de julgamentos de casos não previstos em lei. E daí os tribunais vão decidindo por precedentes. Quando chega a se formar um grande número de precedentes, o tribunal manda um ofício para a Câmara dos Comuns para falar: olha, não é melhor vocês criarem uma lei sobre esse assunto aqui? A gente está batendo um pouco de cabeça, tem precedente assim, assado, etc, etc, etc. Tá? Então, assim, tem que se aplicar a lei, e não está se aplicando a lei. Agora, sim, eu já falei isso uma vez, o presidente pode fazer algo? O presidente pode fazer muita coisa, mas muita coisa. Em primeiro lugar, eu acho que você só apanhar quieto não é... Eu falei sobre isso com o senhor uma vez. Só ficar nas cordas apanhando não é uma boa estratégia. Deixa eu contar uma coisa para vocês, meus amigos. Foro privilegiado existe apenas e tão somente para ações penais, não para ações cíveis. Tá? O que eu quero dizer com isso? Ministra Carmen Lúcia deu uma declaração: difícil combater a pandemia com esse desgoverno. A coisa de 3 ou 4 dias, né? O ministro Carmen Lúcia dessa declaração: difícil combater a pandemia com esse desgoverno. Estava na hora do presidente pegar. Faz um favorzinho para mim. Ação de danos morais do presidente da República contra a ministra Carmen Lúcia. No mínimo, uma interpelação judicial. Imagina que situação delicada. O ministro do STF sendo intimado, citado por oficial de justiça. Que imbróglio que se ia criar. Falo mais, ainda já falei sobre isso uma vez, vou falar mais uma vez. Tá? Artigo 301 do Código de Processo Penal. O que esse artigo fala? Qualquer um do povo, eu, você, Alino, Buba, Orlon, pessoal que aqui está, Edna Curtolo, Chega de Ratos, qualquer um do povo pode dar voz de prisão em flagrante. Lá tem isso. Daí a gente tem a lei do abuso de autoridade, tá? E os crimes previstos na lei de abuso de autoridade, e vários deles estão sendo cometidos hoje pelo STF e pelos ministros que ordenam o cumprimento de ordens legais. Os crimes previstos são crimes passíveis de flagrante. Tá? Por que não pega um deputado como o Daniel Silveira da vida,
que é policial pegue 10 ou 20 policiais de confiança dele e se dirijam, na hora que sai uma ordem legal, para dar um flagrante de abuso de autoridade no ministro do STF que assinou a ordem. Já pensou em imbróglio jurídico que iria se criar com isso? Agora, se a direita ficar só apanhando e se nenhum deputado tiver coragem de fazer isso, porque está com medo de perder o mandato, eu já falei isso para o senhor uma vez, Sr. Sepúlveda. Eles vão perder o mandato e vão acabar sendo presos. Tá? Claro, claro. Quem tem muito medo de um confronto, com medo de perder alguma coisa, acaba sendo obrigado a confrontar sem estar preparado para tanto e acaba perdendo aquilo que não queria perder. Exatamente. Eu estou falando assim, não é visão revolucionária, nada. Eu estou falando assim, artigos da lei, artigo do Código de Processo Penal, tá? Eu estou falando de um artigo do Código de Processo Penal que pode ser usado. Flagrante da equipe da PF também, tá? Outra coisa, e assim, eu espero que o Brasil não caia mais uma vez para o conservadorismo de acordos, de acordo no sentido de deixar disso, sabe? Para que brigar? Cada policial que está cumprindo esses mandados de prisão, cada um deles, outro dia divulgaram um áudio até no Twitter, né? Tinha um policial falando, pô, que absurdo, não tinha nada, era uma casa de uma família, de um sítio que foi apreendido. Não adianta falar isso. Cada policial que está cumprindo essas ordens está cometendo crime. Tá? Cada policial que está cumprindo essas ordens está, sim, cometendo crime. Tá? Dá para começar a mudar isso. E dá para começar a mudar de uma forma mais fácil do que assim, sem pedir impeachment de ministro do Supremo. Outra coisa, imagina se a gente tivesse, por exemplo, um deputado como Daniel Silveira dando uma voz de prisão flagrante em cima de um ministro da STF, acompanhado de policiais. Qual seria a força que teria, a partir daquele momento, um pedido de impeachment no Senado? Será que seria a força que tem hoje? Será que seria a força que tem hoje? E mais uma vez, meus amigos, não estou falando de golpe de Estado, nem nada. Essa dica, Cássia Maria Braga Estocco, por favor, ligue para o seu deputado e dê essa dica para eles. Que parece que eu falo com algum deputado sobre isso, parece que assim, você fala com uma parede, entra por um ouvido e sai pelo outro, né? O problema é o seguinte, você vê o seguinte, você está dando ideias que são legais, por um lado, e que são medidas, portanto, que podem ser tomadas dentro da lei e com recursos legais, mas que também são medidas políticas, não é? Falta essa dimensão política. Falta essa dimensão política. Eu agora queria agora ler aqui um trechinho do encarregado do WhatsApp América Latina. Ele dá uma entrevista e ele faz um comentário que me parece muito interessante, porque é um comentário que tem um princípio legal no meio dele. E eu queria ler esse trechinho para você comentar, porque ele aponta algo que ninguém, pelo menos a meu ver, ninguém que está opondo a esse PL da censura, no fundo dessa lei da censura, comenta isso. Ele diz o seguinte, nós não podemos fazer é entregar o conteúdo das conversas e criar uma base de dados histórica com todos os encaminhamentos que todos os usuários fizeram no Brasil ou no mundo, simplesmente pela eventualidade que em algum momento alguém poderia pedir. Isso é mudar completamente a lógica de um processo de investigação, é criminalizar toda a base dos usuários. Isso afeta o sentido de ser de uma plataforma de conversas privadas. Depois ele acrescenta, não é que seja impossível fazer modificações para adotar a rastreabilidade. Consideramos a solução ruim e inadequada para os brasileiros e para o mundo.
nós nos opomos, não porque tecnologicamente não se possa fazer, mas porque é uma solução que rompe com o princípio da privacidade dos usuários. Ela é um presente para regimes autoritários, afeta jornalistas, ativistas de direitos humanos e põe em risco pessoas inocentes. É ruim, inclusive, para a liberdade de expressão. Então, aqui ele levanta 2 pontos. Um que é você considerar como suspeitos, a priori, todos os usuários. Ora, isso é contrário ao princípio da legalidade, acho eu, que é você considerar todos os cidadãos como suspeitos a priori. Isso parece a famosa lei dos suspeitos da Revolução Francesa, em que você era suspeito a priori. Você falou uma coisa que eu achei interessante, Sepúlveda. Você falou da Revolução Francesa e eu estava pensando exatamente sobre isso hoje, né? Daí a crítica que eu faço aqui é os isentos, né? Porque deixa eu explicar. Eu conversei outro dia sobre isso com um analista de sistemas. Da mesma forma que o Facebook, se quiser, ele tem tecnologia para rastrear quem fala mal do STF, ele também tem tecnologia para rastrear quem não fala bem. São 2 coisas diferentes, tá? Então, existe uma grande parte na comunidade jurídica, inclusive, de pessoas que, olha, eu sou contra tudo isso, mas eu não quero me expor para manter meu empreguinho na faculdade. Eu não quero me expor porque meu orientador pode ficar bravo comigo. É assim, a gente sabe que processo revolucionário de perseguição, ele não para aonde a gente está agora. É assim, não é que o Alexandre de Moraes está indo, não, já aprendi meia dúzia, já enchi o saco do Alan dos Santos, tal. Agora estou sossegado, agora estou bem. É assim, no primeiro momento, serão perseguidos grandes canais, médios canais, canais menores ainda, do seu Sepúlveda, do meu. Quando não tiver mais vítima para ser perseguido, o que acontecia nos regimes socialistas e revolucionários? Robespierre era jacobino, até onde eu me lembro, né, seu Sepúlveda? Sim, sim. Foi morto pela Revolução. Em dado momento, se esse monstro não for parado, em dado momento, começarão a ser perseguidos aqueles que não se manifestaram publicamente favoráveis ao STF. Sabe o isentão que agora está feliz? Que, olha, é só eu ficar quieto que eu mantenho meu empreguinho na faculdade? Meu amigo isentão, vai sobrar para você também, viu? E olha, e não é um fenômeno brasileiro, esse fenômeno é mundial, tá? Em muito pouco tempo no mundo, em 3 meses, em 4 meses, o direito virou pó. O direito virou pó. O direito, assim, apesar de eu saber que o direito é uma abstração, para mim era algo sólido, sabe? Como esse computador, como esse telefone aqui. Era parte do meu dia a dia. Outro dia eu comentei isso com um professor meu de faculdade. Falei, professor Marco Antônio, imagine se eu, 25 anos atrás, na graduação do Mackenzie, lhe sugerisse o seguinte trabalho de conclusão de curso. Que tal criarmos um sistema que permita, por exemplo, que o juiz vítima seja investigador, julgador e promotor de um caso e que isso, na verdade, não converse com o princípio do juiz natural, que isso possa, inclusive, também violar o princípio da legalidade. Com certeza, professor, o senhor ia virar para mim e ia falar, Paulo Papini, não é melhor você desistir do direito que não é para praia? Ele deu uma risada e falou, sim. E com certeza eu lhe reprovaria. Detalhe, a gente falava brincando que quem reprovava com o Marco Antônio ganhava um Ford 29, que foi o último ano que ele reprovou alguém no Mackenzie. E está acontecendo hoje. Não é? Entendeu? Assim, então isso é gravíssimo. É difícil de falar assim, o que é mais grave do que está acontecendo? É o juiz natural? É a questão fake news? Qual que é o crime de fake news? Já existe a previsão legal para isso? E além do mais, o seguinte, a fake news é uma expressão que genérica. É genérica e que se, digamos assim, se presta muito à perseguição do crime da opinião.
porque você acusa de fake news o seguinte, quando eu digo, não, por exemplo, o Covid-19 não tem a letalidade que se diz. Fake news. Mas o que é fake news? Por quê? Por que fake news? Então veja como o fake news é uma expressão que abarca, no fundo, o crime de opinião. E depois outra coisa, aquela modo isento, vamos combater a mentira e consagrar a verdade. Mas que verdade? Mas que verdade? É a verdade determinada pelo Estado. É Ministério da Verdade mesmo, né? Então, outro dia eu tive uma pequena discussão com um ex-professor meu de graduação. É uma pessoa pela qual eu tenho extremo carinho, mas acho que a eleição do Bolsonaro mexeu com a cabeça de algumas pessoas, né? O professor Walter Maerovitch, que foi até secretário nacional de drogas da PHC, e outro dia ele começou a relativizar o inquérito das fake news. E eu peguei e falei, qual que seria o crime, professor? Então, deixa eu dar essa dica para vocês, porque isso é importante, tá? Ele falou, não, Paulo, temos aí injúria e difamação. Não temos injúria e difamação, tá? Quando eu falo mal do STF, quando eu exponho, primeiro que assim, a pessoa jurídica pode sofrer difamação, até pode, mas assim, alguém que está aqui dentro, estou eu e o senhor Sepúlveda, estamos conversando sobre o STF. Bom, injúria já não temos. Por que não tem injúria? Injúria é sempre um ataque à honra subjetiva. O que é honra subjetiva? É o que o senhor Sepúlveda pensa de si próprio. Então, assim, senhor Sepúlveda, o senhor é corintiano. Ele fala, não, daí não dá, né? Chamar de corintiano não dá. Ele vai e processa, mas daí injúria. Mas se eu falar publicamente, o senhor Sepúlveda é corintiano. Mas para haver difamação, tem que existir o ânimo, a vontade de causar dano. Tanto que praticamente ninguém no Brasil é condenado por difamação. Mas, de qualquer forma, já está tipificado. Mesmo que alguém cometa injúria, difamação ou ainda calúnia contra o ministro do STF, já existe o tipo penal para isso. Que é injúria, calúnia e difamação. E qualquer questão civil, por exemplo, hoje a gente teve a notícia pela internet que o ministro Alexandre de Moraes processou civilmente o Roberto Jefferson. Não de processo ainda, não tomei pé do teor do processo. Mas veja só, ele entendeu que foi ofendido pelo Roberto Jefferson em alguma questão e ajuizou uma ação civil. Então, qual é o foco desse inquérito da fake news? Quando já existe base legal para você combater tudo aquilo que ela diz que quer combater. E depois é perigoso. É perseguir a opinião, é criminalizar a opinião, é estabelecer... Bom, teve um senador, agora me fugiu o nome, que ele falou, a verdade é aquilo que a justiça dirá que é. Sim. Agora não lembro quem foi o senador. Eu acho que é o próprio autor do projeto. Do projeto, o Alessandro Vieira. O Estado vai definir o que é verdade, que esse é um negócio assim, é surreal, né? Surreal. Mas daí nós temos a pergunta. E o Lauro Jardim, quando falou que o Temer teria mandado o Joesley comprar o silêncio do Eduardo Cunha, isso não estava no áudio. E o Sérgio Moro, que disse que o Bolsonaro falou, Sérgio Moro, muda o delegado porque ele está perseguindo meu filho. E aí, será processado por fake news também? Ou tem a fake news do bem e a fake news do mal? Por isso que eu falo, ditadura da verdade. Claro, claro. Eu quero te proteger de si mesmo. Então, tem verdades que é melhor que você não conheça. É melhor que você conheça apenas a minha verdade. Né? Exatamente. Olha, Paulo, eu vou ler aqui assim mais algumas contribuições para o canal. Ediel Klamoroska, eu agradeço a contribuição e diz assim, faz aqui uma pergunta, o que vocês acham do processo aberto na Corte Interamericana sobre a questão das fake news? Na realidade é o seguinte, sobre o tal inquérito que foi legalizado, entre aspas, no Supremo, o príncipe Luís Filipe até usou uma expressão muito interessante. Se era tão legal o processo, para que foi preciso uma sessão da Corte Suprema para ver se era legal ou não era, né? Bom, era legal.
Bom, mas o Ministério Público Pró-Sociedade, que é o que está a referência aqui, o Ministério Público Pró-Sociedade representou o Supremo Tribunal Federal no seu conjunto, nas pessoas todas do tribunal, à Corte Interamericana por causa do estabelecimento desse processo. Não sei se você chegou a ver isso, o que é que você acha disso? Eu vi. Particularmente, a composição dessas cortes é progressista, tá? Eu duvido que haverá uma condenação do Brasil. Essa condenação nunca se estende às pessoas dos ministros. O país é condenado, né? O país é condenado. Em tese, ele pode ter mais dificuldade para conseguir empréstimos, etc. É mais ou menos como a Corte da União Europeia de Direitos Humanos. A condenação é contra o país. Particularmente, acho que não vai dar em nada. É interessante. O processo é interessante, mas eu acho que não vai dar em nada. Tá? Eu acho que a gente tem que ir para caminhos que eventualmente são mais simples. Como falei do artigo 35 do Código Penal. Tá? Às vezes as soluções estão na nossa cara, são óbvias, são simples. Tá? Um deputado tem como regimentar e vai pegar e falar, olha, você não vai pegar meu celular, colocar a polícia do Congresso do lado dele e falar, eu, parlamentar, tenho a polícia do Legislativo ao meu lado. Senhor Sepúlveda, eu não gosto dele, mas ele é um bom político, alguém que conhece o direito. Renan Calheiros já fez isso. Claro, já fez isso. Chegou uma hora do STF para que ele saísse da presidência do Senado, alguma coisa assim. Agora eu não tenho detalhes assim, na minha memória. Ele pegou e falou, as favas, ordem legal, eu não vou cumprir. E o oficial de justiça tomou uma canseira de um dia inteiro e não cumpriu a ordem. Renan Calheiros já fez isso. Mas, assim, tem que conversar com os nossos deputados da base aliada para perguntar para Michelle Obama como é que é ter bola na calça. Sim. Desculpa a piada do momento, mas tem essa suposta fake news contra a Michelle Obama, né? Que seria talvez Michael Obama. Agora você tem que dizer, como jornalistas, é uma suposta fake news, porque é assim que eles fazem, né? É suposta. Quando você tem uma ação contra bandidos, ele supostamente assassinou, supostamente. Sim. É suspeito. O cara matou, esquartejou, mutilou, estuprou. Mas a Sarah Winter, que até fez umas passeatas meio cafonas, tal, é a inimiga pública número 1 do país. Claro. Mas o senhor viu que ontem ou anteontem, um rapaz entrou no ônibus em Brasília, lotado, colocou fogo por um milagre de Deus, não morreu ninguém. Mas aí não tem problema nenhum. Mas a imprensa está calada, né? Porque ele, como ele gritou contra o Bolsonaro, então está consagrado como uma expressão da democracia. O ódio do bem é um exercício do direito, é um exercício democrático de direito. Posso falar uma coisa? Eu falei sobre isso também, e caberia também. Da mesma forma que ministros do STF já alertaram que o presidente da República se imiscuir, tentar dar ordem, falar mal de um poder perante a televisão, pode sujeitá-lo a um processo de impeachment, numa interpretação do artigo da Lei 1079, vale para o STF também. Tá? Senhor Gilmar Mendes chamou o Bolsonaro de genocida, Celso de Mello chamou o Bolsonaro de nazista, Carmen Lúcia falou de desgoverno. Claro, exatamente, porque eles assumiram uma posição política, então, né? Daí eu volto a falar, senhor Sepúlveda, o nosso amigo comum, Ricardo Leitão, foi um grande mentor que eu tive como chefe na advocacia. E uma coisa que eu aprendi com ele, eu trouxe isso para a minha advocacia e funciona muito bem. E assim, eu queria falar para o governo isso. A melhor defesa que existe é o ataque. Tá? Então, o que eu aprendi com o Ricardo, com o doutor Ricardo Leitão, que por coincidência é do mundo Abílio Leitão, eu imagino que eles não devem estar se falando nesse momento, né? Que ele é um cara ultra conservador também, né? E ela é a Miriam Leitão. Mas o que eu aprendi com ele? Olha,
um cliente nosso é processado, vamos descobrir o que aquela pessoa fez de errado contra o nosso cliente e vamos ajuizar também uma ação contra ela. Não apenas nos defender. Então, assim, o que o Bolsonaro precisava fazer, o que o Bolsonaro precisa fazer, o que o governo precisa fazer, é pegar cada ministro. Já está declarada a guerra, não adianta ficar tentando contemporizar, tentar. Já está declarada a guerra. Você pode vencer essa guerra com artifícios, com mecanismos legais. Com mecanismos legais. Eu já falei isso outro dia. Já pensou se cada vítima do inquérito das fake news abrisse uma ação civil de perdas e danos no juizado especial contra o ministro que assinou a ordem ou contra a Fazenda Pública? Mas tem que fazer. Ficar só gritando na internet é bom, pode motivar as pessoas, pode dar algum like, pode até eleger algum deputado, mas... Bom. Paulo, vou continuar aqui. A Marilinda Santos também deu uma contribuição, mas não fez nenhum comentário. Muito obrigado pela contribuição. A Suzy Tude fez uma contribuição para o canal e disse: Sr. Sepúlveda, o acabou do presidente, né? Daquele dia do Bolsonaro devia ser para a base conservadora que o elegeu. Bem, é a impressão que muita gente está tendo, Suzy, né? O Gilberto Barros de Moura também deu uma contribuição para o canal, não deixou nenhuma mensagem, mas agradeço muito a sua contribuição. E deixa eu fazer uma observação aqui para vocês, meus amigos. A eleição foi adiada para novembro, né? Não é por conta do Covid que essa eleição foi adiada para novembro. A eleição foi adiada para novembro porque eles estão esperando a possibilidade de o Bolsonaro estar enfraquecido ao ponto de não eleger prefeito algum ou vereador algum. Se ele estiver forte junto ao povo, a eleição vai ser adiada para dezembro, para janeiro, para fevereiro, tá? Eu não vou expor a tese toda aqui, concluo o que quiserem. Eu conversei com o Sr. Sepúlveda sobre isso outro dia e ele concordou comigo parcialmente, pelo menos. Eu acredito que se o Bolsonaro não tivesse sido eleito, não teríamos sequer uma pandemia no mundo. Concluam o que quiserem. Agora eu já fui maluco demais. Pelo menos não teríamos como eu vi alguém escrever em Portugal, essa pandemia psiquiátrica, né, que está sendo feita e desenvolvida pela mídia. Bom, a Sónia Souto também fez uma contribuição para o canal e diz: os membros do STF deveriam julgar os processos que estão aguardando soluções, ao invés de fabricar crimes contra a liberdade de expressão. É uma boa observação. Muito obrigado pela... Estamos falando de pessoas que não têm atendimento de saúde, pessoas que o plano de saúde se recusa a fornecer um remédio e por aí vai. Sim. Tá? São pessoas morrendo hoje por causa da Suprema Corte. Exatamente. Que ninguém vai... quando a gente tem aula de direito, a gente fala assim: o que a parte procura é o bem da vida, tá? Ninguém vai ao judiciário para saber a opinião de um juiz. Você vai ao judiciário porque você quer um determinado provimento que alguém se recusa a lhe fornecer. Então você quer que o judiciário imponha, manda o cara fazer isso. Agora, se o STF ele decidiu ser fiscal do Bolsonaro, que é o que ele está fazendo hoje, fiscal de rede social, bedel de rede social. Outro dia, a Ana Paula Henkel disse isso, né? Se o Supremo tivesse agido com essa vigilância toda durante os governos do PT, nós não teríamos passado e assistido aos crimes que nós assistimos, né? Eu posso pedir licença um pouquinho só? Está acabando a bateria do meu telefone, eu vou pegar o carregador. Sim, sim. Está rodando do meu computador. Espera um segundinho só. Enquanto o Paulo sai um pouco para pegar o carregador do telefone dele, eu gostaria de comentar aqui, primeiro agradecer a todos os que têm cumprimentado, têm dado saudações, mas eu, na minha falta de experiência, eu, das outras vezes, não agradeci aos moderadores. Estava vendo aqui o Assis Alberto, que me está ajudando aqui
na moderação do canal, agradeço. E, bom, eu agora, quando o Paulo voltar, eu vou levantar um outro tema. E esse outro tema é um tema que ele tratou há uns dias atrás, e é um término para esta live, porque daqui a pouco vai começar a live do Paulo Henrique lá no canal do PH Vox, né? É o nome novo do canal do Paulo Henrique. Aliás, eu os convido a todos para ir para lá, porque ele vai fazer um programa chamado Conexão Europa com o Brás e com o Ivan Kleber, e o Brás Oscar e o Ivan Kleber. E então já os convido desde já para isso. Mas eu pedirei desculpas aqui. Paulo, que tanto dinheiro que o YouTube coloca na nossa mão que a gente tem que ficar contando, sabe? Tipo, então, assim, pipoca eu não tô de 500 euros aqui no escritório. Mas olha, Paulo, nós estamos chegando assim ao fim da nossa live, mas eu estava dizendo aqui, enquanto você não chegava, eu estava dizendo que eu ia abrir rapidamente um outro tema sobre o qual você tratou nestes dias. E é o seguinte, até depois um dia nós podemos fazer uma live só sobre esse assunto. Mas ontem eu recebi 2 colegas seus aqui, que são meus amigos, o Roberto Beijato Júnior, que é de São Paulo, e o Melem Saad, que é de São Luís do Maranhão. E nós tratámos muito sobre esta situação toda, sobre esta, digamos, fim da ordem constitucional, não é? O Evandro Pontes usa uma expressão que eu acho interessante: a ordem constitucional foi sequestrada pelo Supremo e o Supremo faz absolutamente o que quer, está acima da própria ordem constitucional, etc. Mas as pessoas ficam aflitas, como resolver o problema, e alguns falam de uma nova Constituição. Eu não tenho ainda uma opinião definida, porque eu tenho, digamos, argumentos a favor, argumentos contra, mas nós estamos vivendo um problema nascido da outra Constituição. Eu até estou para fazer aqui no canal alguns vídeos sobre o livro que o professor Plínio Corrêa de Oliveira escreveu naquela época, chamado Projeto de Constituição Angústia ao País, em que ele prevê que o país, ao fim de algumas décadas, ia estar nessa situação que está. Ele diz isso. Essa Constituição, por tudo como ela foi gerada, com falta de representatividade, com um viés completamente ideológico, inclusive ele fazia uma proposta que o projeto de Constituição fosse totalmente esvaziado e se restringisse, fizesse uma coisa bem enxuta, só do funcionamento do Estado, e pronto. Mas não atenderam a essa sugestão, e nós estamos vendo, aliás, era um livro que se vendia mais de 1000 exemplares por dia, que é uma coisa bastante grande. Mas nós estamos nessa situação em que a ordem constitucional gerada por essa Constituição gerou mostrengos, inclusive esse mostrengo da destruição da ordem constitucional pelo próprio Supremo. Então, a pergunta que fica é o seguinte: será que fazer uma nova Constituição não é uma solução? Gostaria de ouvir a tua opinião. Vamos lá, minha visão, tá? Eu acredito muito que, assim, ser conservador, mais do que querer manter o que é bom, é ter a plena consciência que tudo pode piorar e muito, né? Mesmo as coisas ruins podem piorar. Sim. Uma Constituição ruim seria talvez boa como livro de poesia. Como uma obra literária seria alguma coisa interessante, mas em termos práticos, nem Portugal quer aquela estrovenga que a nossa Constituição, vamos dar nome aos bois, é uma criação intelectual do maior constitucionalista do mundo, chamado JJ Costa Notilho. Como é que é? JJ? A nossa Constituição é uma criação intelectual de Canutilho. Ah, sim. É uma criação intelectual de Canutilho. Mas eu tenho a Constituição portuguesa aqui, já tive a oportunidade de ler algumas vezes, nem Portugal, que é uma estrovenga daquela para eles. Tá? A Constituição portuguesa é muito mais enxuta que a nossa, inclusive.
também é positiva, né? No sentido de ditar normas, etc., mas sem o grau de complexidade, de esmiuçar as coisas como a nossa. Mas a gente vai falar uma nova Constituição, será que é essa a questão? Porque mesmo a nossa Constituição sendo péssima, ela não está sendo respeitada. Ela não está sendo respeitada. Essa porcaria que nós temos desde 88 não está sendo respeitada. E outra coisa, quem que vai votar essa nova Constituição? Marcelo Freixo? Fernando Haddad? Também votam. Toda a bancada petista, vamos eleger uma bancada nova, com urna eletrônica, uma Assembleia Constituinte exclusiva, com urna eletrônica. Ah, não, mas a gente pode fazer uma Constituição de notáveis. Bom, notáveis, eu diria que estaríamos falando de membros da academia. Olavo de Carvalho não faria parte desse grupo. Olavo de Carvalho não faria parte. O senhor Sepúlveda, que é uma das pessoas mais cultas que eu conheço, também não faria parte desse grupo. Olha, mas que eu conheço de comunista que tem aí, de progressista, Marilena Chauí, faria parte desse grupo. Inclusive, essa questão dos notáveis é interessante, porque há não muito tempo atrás, PSOL, PT e PCdoB andaram divulgando em federais panfletos sugerindo essa ideia. Criação de uma nova Constituição através de uma comissão de notáveis. Lembremos que a Dilma Rousseff, no decreto 8245, se não me falha a memória, tentou criar as comunas, os conselhos populares que teriam força legislativa tanto quanto o Congresso. Será que isso passaria numa Constituição, meus amigos? Tá ruim. Pode ficar pior, entendeu? Pode ficar muito pior. Digamos assim, só para irmos, digamos assim, terminando, se bem que eu tenho aqui uma pergunta para lhe fazer ainda, mas nós podemos depois, numa outra live, discutir esta questão da Constituinte, mas seria um pouco como aprendiz de feiticeiro, né? O sujeito vai, de repente, mexer na poção e a poção acaba queimando e acaba... e é o que você diz, nós estamos numa situação tão ruim que nós temos que nos segurar ainda a esta Constituição por enquanto, porque você levantou um problema que é o seguinte, e o sistema eleitoral? Esse sistema eleitoral vai criar mais uma eleição sem representatividade para fazer uma Assembleia Constituinte. Fora todas essas manobras que nós estamos vendo agora, por exemplo, contra o governo, que serão empregadas para colocar as pessoas que não interessam para ser, é o que você diz, comissão de notáveis de quem? Dada por quem? Escolhido por quem? Academia, basicamente. Claro. Academia. Pronto. Academia. Agora, Paulo, eu tenho aqui uma última pergunta da Silvia Renate. Ela faz uma contribuição para o canal, que eu agradeço muito, e diz o seguinte, pergunta o seguinte, Sr. Sepúlveda, eu infelizmente não sei responder, eu dirijo essa pergunta. Sr. Sepúlveda, o STF não estaria conspirando contra a República? Ou seja, isso não poderia ser incluído na Lei de Segurança Nacional? Quem poderia definir isso, uma vez que isso ocorre na Suprema Corte? Há uma solução? Eu gostaria de ouvir a sua opinião, Paulo. Então, vamos lá, né? Engraçado, porque quando o Luiz Gandra Martins falava há 5 anos do artigo 142, davam risada dele. Davam risada, né? E hoje já tem bastante jurista falando, olha, não é bem assim, né? O artigo 142 é uma cláusula aberta. Porque tem que ser uma cláusula aberta. Porque o artigo 142, ele fala de uma situação de caos total. O que é caos total? É cair um meteoro na Terra, é uma invasão alienígena, é dinossauros voltarem à vida, ou então juízes, magistrados acharem que um magistrado de primeiro grau de jurisdição pode mandar o presidente, em nome da ciência, usar máscara. Né? Então, assim, o artigo 142 tem que ser uma cláusula aberta. Quem poderia fazer, isso não é previsto na Constituição. Isso não é previsto na Constituição. Teria que ser um tribunal superior. Teria que ser um tribunal superior. Estaríamos falando aí de um STM. Tá? Quem que vai dar a cara a tapa? Os nossos militares, né? Ligados ao positivista extremado,
talvez até com medo de uma eventual prisão, de um provável Tribunal Penal Internacional, porque quando a direita, qualquer coisa que a direita faz, sempre vai ser mal interpretada, eu continuo ainda pelo caminho do artigo 301 do Código de Processo Penal. É um deputado como Daniel Silveira da vida ter uma rede de informantes dele, olha, vou prender fulano hoje, estejam lá com 40 policiais. Quem que deu a ordem? Fulano, de onde que é? Do STF. Vamos até a casa dele agora pegar o cara. Prisão em flagrante. Por violação à lei da abuso de autoridade. Porque assim, a gente está tentando construir uma solução jurídica, até Evandro Pontes ele sugere algumas coisas em relação a isso, mas assim, são sugestões, são doutrinas, tá? Porque não tem uma previsão legal para isso. Eu acho que o legislador de 88 não conseguiu imaginar que um dia estaríamos passando essa loucura. Outro dia o próprio FHC pegou e falou, olha, não, mas fui eu que redigi o artigo 142 e não é isso que ele quer dizer. FHC, por favor, né? Recolha-se ao seu passado político, não seja canalha, porque assim, eu vou explicar uma coisa para você, FHC, para o senhor, né? Sua idade para ser meu avô, meu pai pelo menos. É assim, a pior interpretação que se faz de uma lei é a interpretação histórica. É aquela que procura falar assim, o que o senhor Sepúlveda pensou na hora de escrever a lei? A lei, uma vez escrita, isso o cara Maximiliano, que foi ministro da STF de Sina, a lei, quando é escrita, ela se solta da pessoa que escreveu, da pessoa que a redigiu. A lei não é uma patente de alguém. Não é uma criada, não, agora eu que sou deputado, Daniel Silveira, Márcio Labre, sei lá quem, e a lei agora é minha. Não funciona assim. Tá? A lei se solta e a interpretação não tem que ser pelo cérebro daquela pessoa. Tá? Então, assim, o meu caminho, a meu ver, não seria uma ruptura, ainda que institucional, muito grave. Eu procuraria correr pelas beiradas. Ações cíveis de reparação de danos contra o ministro do STF, ações cíveis de reparação de danos contra agentes da Polícia Federal que praticam as ilegalidades, ação criminal, ou então prisão em flagrante de ministro do STF, que deu ordem legal, tudo isso está na lei. Eu não estou dando saída maluca nenhuma. Estou falando de saída que está numa lei de 1984, que é o Código de Processo Penal. Tá? Bom, Paulo, nós vamos já chegando aqui ao final dessa live. Eu vou só aqui agradecer a Mônica Correia, que também deu uma contribuição, não deixou nenhuma mensagem. Eu, por acaso, por engano, digamos assim, mas já que foi colocado aqui na tela, o Rafael Cesário disse: sou a favor de uma ditadura conservadora em prol da vida e benefício de todos. Meu caro, isso aí é uma coisa que é um pouco traiçoeira, porque o que é uma ditadura conservadora em prol da vida e benefício de todos? O que é o prol da vida? Quer dizer, claro que todos nós, claro que uma pessoa é contra o aborto, é contra isso, contra aquilo, mas e o que é o benefício de todos? E não é muito da ideia do conservadorismo uma ditadura, a não ser numa situação emergencial, a não ser numa situação... Por exemplo, ninguém quer que um corpo humano viva cheio de aparelhos numa UTI. Ah, não, mas a pessoa está viva. Ah, bom, está certo, ela está viva, mas está numa UTI cheia de aparelhos. Ela está viva? Tá. Mas isso é a situação ideal? Não. Para o conservador, a situação ideal é a normalidade do organismo, e do organismo social e político também. Bom. Essa observação, né, sobre o que o senhor falou, eu acho que talvez, eu não estou falando que é elogiável, etc., mas assim, eles podem não gostar de ouvir isso, mas portugueses e espanhóis têm uma dívida para com Salazar e para com Franco. Sim. A solução seria muito pior. Na verdade, assim, George Orwell, ele escreve 84, mas a grande inspiração dele para escrever 84 foi um livro que ele escreveu, e é quando ele rompe com o comunismo, que são as reflexões sobre a Guerra Civil Espanhola. E que ele conseguiu antever pela Guerra Civil Espanhola o que o mundo está vivendo hoje. Sim. As perseguições, os pogroms, as prisões legais, a ditadura da verdade, tudo isso ele mesmo falou numa entrevista.
A inspiração dele foi a Guerra Civil Espanhola, para 84. Foi lá que ele se desencantou como intelectual com o comunismo. Uhum. Bem, aqui alguém responde aqui ao Rafael Cesário que o ideal seria uma monarquia conduzida por um sábio. Evidentemente que esse aí já nos levaria a outras coisas e haverá tempo para outras lives sobre esses assuntos. Meu caro Papini, Paulo, grande amigo de tanto tempo, foi uma alegria muito grande tê-lo aqui, uma alegria muito grande. Espero que você possa voltar outras vezes. Estou vendo aqui muitos comentários, não consigo ler todos, mas muitos comentários gostaram das suas posições, estão pedindo aqui para você falar com os deputados, etc. E você realmente abriu muitas possibilidades que as pessoas sobre as quais as pessoas não falam tanto. A Miriam Matos acabou de dar uma contribuição para o canal, agradeço muito. Não deixou nenhuma mensagem, mas eu agradeço muito. E vejo que já está aqui assim o meu caro amigo Paulo Henrique, que vai fazer a live no canal dele. E eu quero agradecer também ao Paulo Henrique pela moderação. Deixa eu cumprimentar o Paulo Henrique. Paulo Henrique, eu estou te cumprimentando, mas já estou falando que eu vou te mandar daqui a pouco umas fotos do que eu preciso comprar, tá? Para fazer umas lives decentes na questão de som, etc. Tal. Outro dia até um desembargador pegou e reclamou comigo da qualidade do meu áudio. Uma audiência virtual. Então, segura aí que eu vou te mandar uma mensagem daqui a pouco, ainda hoje. Então, Paulo, agora eu convido a todos que quem há uma interessante live no canal do PH Vox, do Paulo Henrique, sobre a conexão Europa, notícias internacionais muito importantes. E eu agradeço a todos que estiveram aqui presentes. Peço que todos os que assistiram esse vídeo deem like. Aqueles que não são inscritos no canal, inscrevam-se no canal e ativem o sininho. Agradeço. Nos canais também. Repita, por favor, aí o seu canal. Processo em Revista e José Carlos Sepúlveda. Processo em Revista é o canal do Papini, e eu já garanto para o seguinte: ele não fala só sobre direito. Vocês viram como ele é bom do direito, mas ele fala de política e fala também de outras coisas. E agradeço a todos e despeço-me agora. Mais uma vez, Papini, Paulo, muito obrigado por ter estado aqui. Um grande abraço. Senhor. Um grande honra estar aqui com o senhor. Um grande abraço. Obrigado. Um grande abraço a todos, meus amigos. Bom, deixa eu contar mais dinheiro que o YouTube está me dando agora. Parece que chegaram mais 400 mil euros agora. Abraço a todos.